Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Na semana passada, iniciamos o tema politeísmo e vamos continuar nele hoje. E eu vou perguntar para o Almeida, logo depois da nossa vinheta, se os fenômenos espíritas, tendo ocorrido em todos os tempos, não fomentaram de alguma forma o politeísmo. Vamos ver o que o Almeida vai nos dizer na sequência. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, acabei de provocá-lo agora há pouco na nossa introdução. E a questão 668 pergunta exatamente isso. Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão. Realmente é apaixonante. Vocês vejam que semana passada a gente estava conversando o politeísmo, como é que surge o politeísmo. E eu fiz questão de não falar no fenômeno mediúnico, né? Justamente senão queimava. Agora você imagina naquele universo de estou tentando controlar a chuva, estou tentando controlar o raio e o trovão, eu quero controlar tudo aquilo que é importante para que eu viva bem e que a minha família viva bem, que a meu grupo, que a meu clã, que a minha tribo viva bem. Coloque nesse caldo cultural a existência do fenômeno mediúnico. Qualquer fenômeno mediúnico, digamos o fenômeno mediúnico mais suave que possa haver, que é o da intuição, né? Aí, de repente, você está numa época de muita seca, você está andando, um espírito, um espírito de luz quer ajudar aquele grupo, olha, eles vão morrer de sede, nós vamos perder toda a experiência desse povo aqui, né? Sendo que ali, 5 quilômetros na frente, eles já estão abatidos, mas 2 horas de caminhada naquela direção. Tem um rio. Tem um poço. Tem um poço, né? Tem um pântano e ali naquele pântano tem um lugar que corre uma água mais pura. Ai, mas o Honório está ali no meio e eu consigo influenciar ele para ele convencer todo mundo a ir naquela direção. Eu vou influenciar. Eu vou forçar. Nasceu um Deus. Nasceram 2. Um encarnado e um desencarnado. É verdade. Porque você passou a ser aquele que fala a vontade dos deuses. É verdade, Almeida, tem razão. Né? É verdade. E aquele que falou é o Deus. E você passou a ser o intermediário. E você está no meio dessa encrenca. Então é natural. Ah, não, é o Deus, é o nosso Deus. É o Deus. É verdade. Né? Seja com que palavra que a gente queira, mas vai significar aquele ser, aquela entidade, aquela inteligência que sabe mais do que eu, que entende os mistérios do mundo e que me garante um lugar nesse mundo, né? Então, surge aqui e surge acolá. E os espíritos de luz estão o tempo todo. Imagina, sei lá, nós éramos 200 mil seres humanos espalhados pela face da Terra, saindo ali da África, tentando encontrar caminhos de vida, campos de caça, campos de cultura, e esses espíritos estão tentando conduzir esses seres a sobreviverem, a se multiplicarem e tendo oportunidades de vivenciar, né, a vida na matéria. Então é natural que isso aconteça, né, que aqueles seres que passaram a ouvir o Ricardo Honório, primeiro acreditam que ele é um ser extraordinário, porque ele fala com os deuses. Né? E existem os deuses, porque ele naquele dia em que nós estávamos às portas da morte, e aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Aquilo que naquele momento foi apenas eu vou para lá,
eu estou sentindo que lá tem água. E os outros acompanharam, e quem acompanhou o Ricardo Honório sobreviveu, porque os outros morreram, perdeu-se a história. Quem não acompanhou... Morreu, seco, desidratado, virou caça fácil para os abutres. E aqueles que acompanharam o Ricardo Honório conseguiram encontrar água. Isso era simplesmente, foi uma discussão. Daí a 2, 3 gerações, não, os céus se abriram e só Ricardo Honório teve coragem de olhar para cima e o Deus apontou na direção certa. O Deus falou com ele, né? E o Deus falou com ele. Só o Ricardo Honório é que consegue falar com Deus. E só ele era capaz, né? 2 gerações depois, o Ricardo Honório já desencarnou, que a gente não vivia muito. A gente não conhecia os netos. 50 anos era uma velhice. Nossa Senhora, era uma coisa arqueozoica, né? Era dinossauro. Viver 50 anos era difícil. Era difícil. Então, é natural, a multiplicidade dos fenômenos mediúnicos começaram a criar essas figuras, né? E começou a se criar um estado teologal, né? Começou a ter essa percepção de que os povos mais poderosos eram os que tinham canal com Deus. Interessante quando você começa a perceber como é que essas coisas aconteciam. E quando um grupo se sobrepõe ao outro é porque o Deus é mais forte. É terrível isso. E aí entra, Almeida, nisso que você falou, a questão dos hebreus, né? Olha, se a gente começar, eu vou ter que falar coisa aqui que vai dar encrenca. Os hebreus, quando começaram a fazer exatamente isso que a gente está conversando aqui. Você sabe que Yahvé, existem estudos antropológicos, podem buscar, não é qualquer lugar que vocês vão encontrar isso. A ideia de Yahvé, ele não era o Deus absoluto no início, ele era o Deus da guerra. Ou seja, existia um panteão de deuses dentro da cultura. Eu vou usar essa expressão, tá? Entre os hebreus existia um panteão de deuses. Só que em um momento, um deus começou a brigar com o outro e o deus que sobrou foi o deus da guerra, que eles consideraram mais importante. Então essa história de Yahvé, de Jeová, né? Aquele que não se diz o nome, ele, né? É o deus que sobrou. Mas isso é uma descoberta arqueológica. Eles tinham um negócio de chamar né? Que era só o artigo, que não se devia falar o nome dele. Caramba. Então, arqueologicamente, existe comprovação disso. Que bacana. Almeida, vamos para frente. Vamos só responder a pergunta. Sim, é natural, os fenômenos mediúnicos começaram não apenas a criar a ideia de que aquele que se manifestou é um Deus, mas começou a criar também a ideia, já que existem deuses, quando existem homens de sucesso, seres humanos de sucesso, eles são os representantes de Deus naquela comunidade. Eles são semideuses, vamos segui-los. Vamos segui-los, tá certo. Eu vou ler a resposta, Almeida, porque na sequência tem um comentário bem extenso do Kardec, e depois, claro, a gente pode voltar a comentar mais sobre essa questão. Vou repetir a pergunta. Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? E a resposta diz, sem dúvida, porque os homens, chamando Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles, e é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio, ou por seu poder, ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus e se lhe rendia um culto depois de sua morte. Quem quer estudar isso com prazer, mas não tanta profundidade, eu recomendo um livro chamado Cidades Antigas. Cidades Antigas é uma leitura não tão fácil, é uma leitura um pouco mais pesada, mas ele explica coisas interessantíssimas, né? Que nós, hoje, no século XXI, temos hábitos que a gente não sabe a origem. Exemplo, de onde veio a história
de quando uma mulher casa com um homem, na hora que a mulher vai entrar na casa pela primeira vez, o homem pega ela no colo. Vão ler o livro e vão descobrir. Pensei que você ia dizer, rapaz. O pessoal vai apedrejar a gente se não falar? Eu acho que muitos vão parar de seguir aqui o canal. Vamos lá, então é o seguinte, o que acontece? Existe uma forma religiosa que está no ramo hindu-ariano, do qual nós somos descendentes, né? E o hindu-ariano é muito mais do que só Europa, Índia, é muita coisa. Vai no norte da África, permeia de uma forma muito mais ampla do que a cultura judaico-cristã. Nesse livro Cidades Antigas, ele explica. Então, tinha o culto aos antepassados. Né? Você pode ver que Roma ainda tinha isso. O culto aos antepassados. São os deuses lares. Né? E esse culto era feito por intermédio do fogo. Tinha um fogo sagrado no ponto mais íntimo da casa. Então, as mulheres da família cuidavam do fogo. Da manutenção para que nunca faltasse fogo que iluminasse os deuses lares. E você não podia permitir que pessoas estranhas à família chegassem perto dos deuses, porque seria uma profanação. E na tua terra era a tua terra. Era a terra da família, era a terra do clã. Quando você casava, e logo os seres humanos perceberam que esse negócio de casar com primo e prima não dá certo, isso aí logo se descobriu, você tinha que casar com alguém de outra família. Isso também tem uma ligação até com a nossa tradição da Bíblia, que você pode ver que lá está descrito. Eis que a mulher abandonará a casa de seu pai, né? Se unirá a seu homem, se unirá à família do seu homem, por extensão, né? E vai abandonar a história da sua família, de pai, de mãe, e passará a cultuar ali a história do pai e da mãe, do marido. E de maneira semelhante, a gente vai ver nesse livro, e recomendo fortemente a leitura, Cidades Antigas. Não é um livro de leitura fácil, já antecipo, mas é um livro sensacional para a gente compreender as raízes da nossa cultura. Então ele pega a mulher dele, a gente modernamente fala de colocar no colo, né? Mas tradicionalmente não. O cara pegava a mulher e jogava em cima do ombro, como se fosse uma caça. Pode ver que você vai perceber isso. Até como sendo mais natural, porque tu joga aqui é mais fácil de carregar. Né? Então ele pega a mulher, entra no seu novo lar, no novo lar da mulher, mas que é o lar daquele homem, ele vai até naquele ponto íntimo da casa onde está o fogo sagrado, o fogo dos deuses familiares, e ele apresenta a mulher para os deuses. Que bacana, eu não sabia disso. Não, mas é muito bacana, e por isso que tem livros que a gente tem que ler, para compreender as nossas raízes. Anotei aqui, Cidades Antigas. Cidades Antigas. Esse eu quero ler, Almeida. É muito bom. E as primeiras 50 páginas são terríveis. Você vai ficar, pô, o Alci me enganou. Mas não, é interessantíssimo. E ele demonstra que tem coisas na cultura greco-romana, tem coisas na cultura judaica, tem coisas na cultura indiana, porque é o ramo hindu-ariano, que são as raízes nossas culturais. Ele coloca isso de uma maneira muito tranquila. Então, o que acontece? Nós temos essa história de quando vai entrar na casa, o homem tirar a mulher do chão e levá-la até dentro de casa, é um resquício desse hábito multimilenário de que a mulher abandonava o seu lar, abandonava os seus deuses familiares e passa a cultuar, a manter o fogo sagrado dos deuses familiares do homem. Ou seja, enquanto ela não fosse apresentada para os deuses, ela não era digna de colocar os pés. Não é questão de ser digna, seria uma profanação. Sim. Seria um desrespeito aos deuses daquela família. Pelo fato de ela não ser daquela família ainda, de ela colocar os pés no chão e se aproximar do fogo. E é aquela coisa. E até essa história de você não entra na minha terra porque é uma ofensa, tem esse resquício lá. É incrível. Que bacana. Gostei desse parêntese. Eu peço desculpa aos nossos irmãos, mas tem. Eu agradeço. Muito bom isso aí. Então, enriqueceu muito. Vamos falar então da palavra Deus, né? Vamos. Nós já lemos a resposta e aqui tem um comentário do Kardec que ele começa assim, Almeida.
A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma acepção muito extensa. Não era, como em nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições de humanidade. É interessante isso, né? Dizer em palavras bem simples, tudo aquilo que tinha inteligência, mas que era além da humanidade, Era um Deus. é Deus. Saía do normal. É. Né? Talvez daí tenha vindo o termo sobre-humano. Isso é posterior. No início era tudo Deus. Sim, mas com essa ideia, com essa concepção de ser superior ao humano normal. Isso. Né? Ora, as manifestações espíritas, revelando-lhes a existência de seres incorpóreos, agindo como potências da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Foi aquele exemplo que eu brinquei, né? Que eu falei, o Ricardo Honório está lá no meio daquele grupo, ele ouviu a Deus e foi na direção da fonte. Opa, o Ricardo Honório já é sobre-humano, já é um Deus. Só ele que ouviu isso. Aquele espírito que inspirou ele também é um Deus. E você veja que esse exemplo brincalhão que eu fiz é justamente para colocar isso. Não interessava se era encarnado ou desencarnado. Eram dois deuses. É verdade. Foi além das nossas condições normais. Sim. É uma simples questão de palavras, com a diferença de que, na sua ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, eles lhes elevaram templos e altares muito lucrativos, enquanto que, para nós, eles são simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre. É interessante, e aí eu vou recomendar aos nossos irmãos e irmãs, pesquisem, eu vou dar uma coisa bem resumida aqui, o piocrime. Pio, com P. P-I-O, Tá. é o crime sagrado, o crime santo. O piocrime aconteceu no século X, tá? Na cidade de Braga, em Portugal. A cidade de Braga é uma cidade extremamente rica, historicamente, porque, entre outras coisas, era onde estavam os ossos de vários santos da igreja. E por algum motivo político, o arcebispado era em Santiago de Compostela, né? E o arcebispo foi visitar a cidade de Braga. Convenceu o bispo de Braga, que era quem passou a história como São Geraldo. Você, como bom nordestino, já fez muita oração para São Geraldo, já viu muita farmácia São Geraldo. E o São Geraldo saiu da cidade. E esse arcebispo da cidade de Santiago foi passando em todas as igrejas e roubando. Que é isso? Todos os ossos de tudo quanto era santo e levando para Santiago. O piocrime, século X. Pesquisem, porque o que eu estou vendo essa história, né, que aqui está escrito, elevaram templos e altares muito lucrativos. É um costume muito interessante que desde sempre aproximar-se de algo santo, aproximar-se de algo que tenha relação com o divino, sempre gerou uma relação comercial. Mesmo dentro do cristianismo, mesmo 10 séculos atrás. É muito legal. Mesmo porque, né, Almeida, antes mesmo do cristianismo ter se tornado... Sim, nós estamos falando aqui de coisa do politeísmo, é coisa multimilenária. Já existia, né, o comércio do divino. O momento lá em que Jesus entrou lá no templo... Ah, sim, você está falando dos vendilhões do templo. Dos vendilhões, já se comercializava a imagem, a palavra de Deus, É aquela história, né? É interessante, porque o que estava acontecendo ali? Você nasceu um filho, você tinha que apresentar, isso está em Levítico, se fosse um menino, você tinha que apresentar a criança e tinha que apresentar uma pomba para o sacrifício, para ser aceito como sendo judeu.
Só que aquela pomba não podia ter defeito. Se você trazia uma pomba branquinha, a coisa mais linda, mais pura da sua casa, eu era o padre, eu era o sacerdote? Não, olha aqui, esse olho direito é diferente do esquerdo. Não serve. Não serve. Não, mas não, aquela barraca ali vende. Você só podia comprar ali dentro, senão não era aceito. Terrível. E por isso a revolta do Cristo. Mas continuemos aqui. E já que você falou nisso, lá em Jerusalém tem agora o livro Harpas Eternas. Harpas Eternas, sim. Em Harpas Eternas ele conta lá que uma pomba, isso era coisa para um sapateiro, um agricultor. Sim, se você era alguém de posse. Se você era alguém de posse, você não ia doar uma pomba, você ia doar um boi. Um touro. Um touro, né? E atrás do templo tinha alguém lá vendendo seus touros também, né? E o interessante é que eles pegavam o touro, sacrificavam o touro. E vendia a carne. E vendia a carne, e ganhava 2 vezes. Sim. É isso aí mesmo, gente, desde sempre. Desde sempre. Por isso que o espírito aqui, o Kardec no caso, está falando que sempre dava avezo, dava oportunidade, né, de atividades muito lucrativas. Sempre foi assim. Uhum. E parece que continua sendo ainda em algumas situações. Sim. Continuando, Almeida. Se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, reconhecem-se sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu perispírito e o papel que eles desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem ela cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que não cessaram jamais, foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. E quanto mais mistério, mais caro ficava o serviço. Enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz, o Espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. E aqui nós encerramos o tema perispírito. O tema politeísmo. Politeísmo, desculpa. É muito interessante que o Kardec, com muita propriedade, ele vira e fala, olha, o cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para quem ela cabia. Você veja só, antes se adorava qualquer coisa, né? Se adorava, olha, aqui tem uma água miraculosa, né? Oh, ela salva você de todos os males. Oh, aqui um bezerro sagrado tombou e o povo se tornou santo. As coisas eram dessa forma. Aí você vai ter lá o bezerro de ouro, né? Você vai ter um monte de cultos, seitas, criadas por manifestações até mediúnicas, né? Exatamente. E de repente você tem o cristianismo não tem como para com tudo isso. Não, ele se adaptou. O plano divino adaptou a verdade do Cristo, infelizmente perdendo-se muito da mensagem cristã, dentro dessa realidade de se adorar os restos mortais dos homens santos, ao ponto de dar essa história do piocrime, que eu recomendo vocês pesquisarem. E esse tem na internet à vontade, para quem quiser estudar essa questão aí. É muito legal. Muito bom, Almeida. Almeida, o nosso tempo está acabando.
Vamos deixar para a semana que vem a continuação dos nossos estudos. E na semana que vem, Almeida, eu vou querer ouvir de você o uso de sacrifícios humanos. Como pôde o homem ter sido levado a crer que o sacrifício de um ser humano seria agradável a Deus? Semana que vem você comenta isso. Um abraço, Almeida. Um abraço. Muito obrigado a todos por nos acompanharem pelos canais da Comunhão Espírita, nosso canal no YouTube. Se gostou, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário e, acima de tudo, nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Encaminhe nas suas redes sociais para os seus parentes, seus amigos, seus familiares. Dê a todos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E se o nosso programa for essa porta de entrada, que seja, que você nos encaminhe para os seus colegas, amigos e familiares. Grande abraço a todos e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço. Forte abraço, gente.